Привет всем, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil, Valéria Faminar. E no vídeo de hoje vocês vão presenciar uma disputa entre a Rússia e o Brasil. Quem vai ganhar? Vocês vão saber já já. Eu separei algumas coisas que a gente vai avaliar nesses dois países, mas antes disso, por favor, já deixe sua curtida, se inscreva no canal, marque os amigos embaixo e vamos pro jogo! A primeira coisa será clima. Gente, eu sei que vocês gostam daquele friozinho agradável, né? Que vocês não suportam o calor do Brasil, a maioria de vocês, não todos, né? Mas com a maioria das pessoas que eu falo, muita gente reclama do calor, que aqui no Brasil não dá pra usar roupa bonita, elegante, né? Que você fica pingando de suor. Mas, gente, olhem só. Friozinho até que tá gostoso, de 10, 15 graus, né? Eu também gosto, que você pode colocar uma roupa um pouco mais arrumada, que você pode tomar aquele chocolate quente, né? Comer fundir de repente. Mas, gente, a Rússia tem clima de 10, 15 graus por muito pouco tempo. Maior parte do tempo não, mas metade do ano a gente tem temperaturas negativas, a gente tem neve, a gente tem frio. Não que a gente não tem calor, temos também, temos verão por 3 meses, só que é um tempo curtinho. Então assim, a sensação que eu tinha vivendo na Rússia é que você vive o ano inteiro esperando verão. E aí verão chega, você fica naquela, uau, verão, calor, sol, vamos aproveitar, daqui a pouco o verão acabou. E aí você fica de novo naquela expectativa de primavera e verão chegar o resto do ano. Então assim, na minha opinião, eu prefiro muito mais calor do que frio. Eu prefiro muito mais dias ensolarados do que dias assim cinzas com muitas nuvens. Então o clima para mim certamente é melhor no Brasil. Próximo ponto, natureza. Bom, natureza já fica um pouco mais difícil porque a gente tem tipo de natureza bem diferente. E vamos dizer assim, Brasil é muito famoso pela sua natureza, praias, lugares bonitos, né? Lençóis Maranhenses, por exemplo, floresta amazônica. O Brasil é famoso por ter muita natureza e por atrair pessoas por causa de natureza. Eu tô amando morar no Rio de Janeiro porque tem muitas praias, tem floresta, né? Tem Floresta da Tijuca, tem muitos parques, tem muita natureza ao redor, tem palmeiras, você sai de casa, tá cheio de palmeiras, né? Cheio de árvores, cheio de coisa verde. Mas na Rússia eu não posso dizer que a gente não tem natureza, a gente tem muitas coisas bonitas, a gente tem muitas coisas interessantes também. Mas a Rússia não é famosa pela sua natureza. A Rússia normalmente é famosa pela arquitetura, pelas coisas que o ser humano fez, né? Pelos teatros, museus, igrejas, enfim, tudo que tem a ver com prédios, né? Tudo que tem a ver com arquitetura. Mas na Rússia a gente também tem bastante coisa interessante nessa campo de natureza. A gente tem, por exemplo, geysers. É um dos poucos lugares no mundo onde tem muitos geysers ativos, que ficam na parte asiática da Rússia, e praticamente ninguém sabe, pouquíssima gente sabe sobre isso. A gente tem, por exemplo, vulcões. Temos uma península Kamchatka, que fica no extremo oriente russo, lá no fundo, e a gente tem 29 vulcões ativos. Então, assim, é uma natureza incrível também. A gente tem Montes Urais, a gente tem Volga também, que é o maior rio da Europa e da Ásia, né? Da Eurásia também. E também a gente tem, por exemplo, a Aurora Boreal, gente, né? Que é coisa de natureza também, né? Coisa que não é ser humano faz. Então, assim, a Rússia tem muita coisa diferente de natureza, linda, né? De coisas que dá para visitar na parte de natureza, só que a Rússia não é famosa por essa parte. A Rússia é famosa por coisas feitas, né, por gente. Então assim, é muito difícil comparar esses dois tipos de natureza. O Brasil tem natureza tropical, a gente tem nossa natureza de clima frio, porém eu acho que dois países têm coisas de natureza absurdamente lindas, e aqui eu vou ter que dar um ponto para cada país porque é muito difícil comparar algo que seja tão diferente, mas os dois países têm uma natureza incrível. Próximo ponto é segurança. Bom, esse ponto gera uma discussão. Eu já em alguns vídeos e posts falei sobre segurança na Rússia, comparando com a segurança no Brasil, que infelizmente o Brasil para mim é o lugar mais inseguro, porque eu já fui roubada várias vezes, já roubaram vários telefones meus em várias situações, e olhem que eu não fico assim andando no meio da madrugada sozinha.
foram nos horários mais normais, quando todo mundo está voltando para casa, e aconteceu. Mas, assim, muitas pessoas falam, mas espera aí, segurança nesse ponto talvez na Rússia é melhor, mas é segurança política, né? Se você falar alguma coisa que o governo não gosta, será que vai dar ruim? Será que você vai conseguir fazer? Bom, eu concordo que nesse ponto de segurança política, nesse ponto de segurança de você poder falar tudo o que você quer falar, realmente o Brasil é o país mais seguro. Porque aqui as pessoas vão para os protestos, aqui eu vejo as pessoas se expressando melhor, né, se expressando mais nessa questão política, né, nessa questão de visão, nessa questão de opiniões, enfim, pontos de vista. Nesse ponto eu realmente acredito que a Rússia seja um país um pouco mais fechado, né, um pouco mais complicado, talvez, né, não sei como exatamente falar. Então, realmente, eu tenho que concordar que a segurança, né, tem segurança e segurança. Também muitas pessoas questionam, e segurança das pessoas do LGBT? E segurança das pessoas dos travestis, né, das pessoas que são diferentes, das pessoas que não cabem no padrão, né, tradicional? Bom, aqui tem uma coisa para falar, assim. Primeiro que, claro, no Brasil, essa coisa é mais falada, é mais aberta, tem lei que protege pessoas LGBTs, obviamente, né? Tem muito mais movimento, tem parada gay. Na Rússia, claro, não temos lei, propaganda LGBT é proibida, pessoas em geral são mais conservadoras do que aqui no Brasil, eu acredito. Porém, eu já fiz uma live, né, que tá lá no meu Instagram, Uma Russa no Brasil, e falei com uma pessoa, com um brasileiro do grupo LGBT, que já foi para a Rússia muitas vezes e falou que nunca sentiu nada diferente, que foi acolhido bem, que viu muita coisa legal, que foi para os boates LGBT, que conheceu muita gente, muito travesti, muitas pessoas LGBT, enfim, muito drag queen, e que ele acha que a Rússia não é um país tão ruim quanto as pessoas imaginam nesse sentido. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, essa live, vai lá para o meu Instagram, assista. Mas eu concordo que o Brasil, nessa questão de segurança, nessa segurança, é um pouco mais na frente do que a Rússia, por Rússia ser um país bem conservador, bem tradicional, tanto entre as pessoas quanto no governo. Então, aqui temos seguranças diferentes, mas, em compensação, realmente, andar nas ruas da Rússia é muito mais tranquilo. Nunca vi nenhuma arma na minha vida antes de ir para cá para o Brasil. Jamais pensei em colocar telefone para a bolsa em algum momento. Em nenhum momento fiquei nervosa filmando na rua, andando na rua com o telefone, falando, tirando foto. Então, cada um com sua segurança, né? Cada um com seus probleminhas. Então aqui eu acho que eu vou deixar para vocês decidirem qual segurança é mais importante e em qual sentido, né, cada país pode ser um pouco mais ou um pouco menos perigoso. E vamos para o próximo ponto, que é cultura. Aqui de novo fica um pouco complicado para comparar, porque a gente tem tipos de cultura diferentes. As nossas coisas culturais são teatros, museus, arquitetura, quadros, literatura, né, livros, então coisas materiais, né? Coisas que o ser humano fez, que você pode tocar, que você pode ver, que você pode, né, presenciar, né, admirar, enfim. No Brasil existe outro tipo de cultura. Claro que vocês têm seus escritores, vocês têm seus pintores, mas aqui este movimento é um pouco menos desenvolvido que na Rússia, eu acredito, comparando, né, vários aspectos. Mas aqui vocês têm uma cultura de dança, de música, principalmente assim, dançadores, samba, né, carnaval, enfim, esse tipo de cultura que na Rússia, acredito eu, a gente já tinha, né, a gente já tinha muitas danças tradicionais, porém, com o tempo, com a União Soviética presente na nossa vida por muitos e muitos anos, a gente perdeu esse hábito. A gente tinha muitas danças a dois. E, na verdade, antigamente as pessoas se conheciam dançando. Pessoas não namoravam, né, muitos anos atrás, né, séculos atrás. Não tinha essa coisa de namoro, né? Tinha essa coisa de uma família conheceu outra, escolheu, foi. Só que as pessoas se conheciam através da dança, através da música. A gente tinha quadris também, igual vocês têm no São João. A gente tinha roupa tradicional que as pessoas colocavam, né? Tudo assim, do jeito bem tradicional, bem típico.
Porém, com o tempo, infelizmente, eu acredito que por causa da União Soviética, que meio que nivelou tudo, que meio que tirou muita coisa, assim, meio que, assim, tirou coisas que na cabeça dos comunistas não eram coisas necessárias, né? Meio que tentaram alinhar todo mundo, meio que tentaram fazer todo mundo igual. E várias coisas, infelizmente, saíram da nossa cultura. Muito triste que hoje em dia a gente não tem danças tradicionais. Você só vai ver danças tradicionais no palco, que é tipo um show. Mas você jamais vai conseguir ver algum tipo de, por exemplo, sei lá, um baile com danças tradicionais, que você vai lá e vai ver os russos dançando em casal, né? Infelizmente isso se perdeu no caminho, é muito triste que isso aconteceu, porque isso fazia parte grande da nossa cultura, das nossas tradições. E hoje em dia o que você vai ver de música e de dança, ou algumas danças que vieram dos outros países, salsa, por exemplo, é muito popular e muito famosa na Rússia. Algumas danças de brasileiros também, como zouk, como forró, como samba, enfim, né? Também muitas danças daqui foram para lá e pararam lá. Então, assim, a gente tenta substituir, né? A gente, como não tem danças em casal, dançador, a gente tenta substituir colocando danças dos outros países. Mas, infelizmente, isso não substitui as nossas danças tradicionais, né? E isso é muito triste. A gente só consegue dançar a dança dos outros, e quando você for para boate na Rússia, você vai ver um monte de pessoas dançando com a música eletrônica, que também não faz nada na parte da nossa cultura, uma influência americana, uma influência dos outros países, mas até temos músicas eletrônicas russas, porém, obviamente, não são tradicionais, né? São coisas muito modernas, que apareceram há pouco tempo, então não tem como falar que isso é uma coisa tradicional nossa. Mas, em compensação, a gente tem, por exemplo, balé, que não é uma dança tradicional, quer dizer, não é uma dança popular. É uma dança tradicional, mas é uma dança muito elitizada, né? Você precisa atingir alguns resultados para conseguir dançar balé, não é qualquer pessoa que consegue, não é qualquer pessoa que entra nos grupos de balé. Então, assim, a gente tem nossa cultura, vocês têm sua cultura, então nessa coisa, de novo, vou deixar para vocês, né, decidir o que é mais interessante, mais importante, né, se é museus, teatros, livros e danças da Rússia, ou se é dança, música, né, e essa coisa tradicional de vocês. E vamos para o próximo, que é estilo de vida. Bom, estilo de vida na Rússia e no Brasil é bem diferente. É como se fosse duas coisas opostas. Estilo de vida na Rússia, em geral, principalmente nas cidades grandes, é aquele estilo com muita velocidade, muito rápido. Você tem que sempre estar na frente, você sempre tem que continuar andando, você sempre tem que continuar evoluindo, você sempre tem que continuar subindo a ladeira, né? Você sempre tem que ficar atento às coisas novas que aparecem para você estar dentro dessas coisas, não se perder nesse mundo moderno. Então, o estilo de vida, né, o ritmo de vida na Rússia é muito assim, muito rápido, que de uma maneira, né, de um lado é muito bom, porque você está sempre em movimento, você está sempre se desenvolvendo, você está sempre ficando melhor em alguma coisa, mas de uma outra maneira é mais estressante, né, porque você sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar em movimento, e não sempre que você consegue fazer isso, né? Às vezes você só quer relaxar, às vezes você quer deixar para lá, né, esquecer, pensar em uma outra coisa, de repente não é isso que você quer, de repente você quer tirar um tempo para você e achar um outro caminho, mas você não tem tempo para isso. A vida na Rússia é muito corrida. E tipo, Moscou, por exemplo, parece com São Paulo, só que, sei lá, 3 vezes mais rápido. Em Moscou, se você não tá, como as pessoas costumam dizer, se você está na escada rolante, a escada rolante está indo para baixo. Então, se você está parado na escada rolante, você vai para baixo, né? Você vai descendo, descendo na vida, né? Vamos dizer assim. Se você está andando na escada rolante, no ritmo da escada rolante, que não é muito devagar, né? Você está no mesmo lugar, ou seja, você está andando a escada descendo, você está andando a escada descendo, então você continua no mesmo andar. Então, para você conseguir subir, né, você realmente tem que correr na escada rolante. Ela vai descendo e você vai correndo para atingir lá o topo.
E mais ou menos essa pressão que a gente tem na Rússia. Somos bem exigentes, sociedade é bem exigente, então você tem que cumprir algumas normas, algumas metas, não só para você, mas também para a sociedade, para a sua família, para seus amigos não acharem que você é, sei lá, preguiçoso, que você é diferente, que você tá lá sem fazer nada. E isso tudo coloca pressão em você, né? Que você sente que tem que produzir, tem que conseguir, tem que ir para frente. O que eu vejo aqui no Brasil, né, tirando São Paulo e talvez algumas cidades no sul do Brasil, que aqui o estilo de vida é bem mais relaxado. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e, bom, aqui pessoas pensam, né, pensam no futuro, mas é no futuro mais próximo. Não deu para fazer hoje, não tem problema, vou fazer amanhã, vou continuar fazendo amanhã. Não vou me matar trabalhando até, sei lá, meia-noite para terminar isso. Então aqui as pessoas andam mais devagar. Por exemplo, na própria escada rolante dentro do metrô, as pessoas nunca andam, sempre ficam em pé, só deixando a escada levar para cima. Enquanto isso, em Moscou, as pessoas ficam até correndo, né? Tem gente que até fica correndo na escada rolante para cima, mesmo que as nossas escadas rolantes do metrô de Moscou são gigantes. E mesmo assim as pessoas ficam correndo porque o ritmo é assim, o ritmo é muito, muito rápido. Como eu já falei, é até mais rápido do que em São Paulo. E em geral aqui no Brasil as pessoas assim tomam bastante tempo para pensar, para relaxar, para se divertir, para ficar com família, né? Tipo assim, eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar. Mais ou menos esse é o lema pelo que eu sinto, né? Eu já ouvi dizer que o Nordeste é ainda mais relaxado, ainda mais devagar. E aqui, além de pessoas são assim, a sociedade, eu acho que em geral é assim. As pessoas não cobram tanto um do outro, as pessoas aceitam o jeito que a pessoa é, né? Tudo bem, se ela é devagar, se a mulher na caixa é devagar, tudo bem, a gente vai ficar na fila, tá, né? É assim que é a vida. E assim, de uma maneira isso pode prejudicar negócio, nas coisas, mas de outra maneira as pessoas vivem mais felizes, mais tranquilas, menos estressadas, né? Mais relaxadas, mais dispostas para fazer qualquer coisa fora do trabalho. E, enfim, né? Cada uma escolhe seu ritmo de vida que acha mais confortável. Eu acho que eu gosto de uma coisa bem no meio, eu não gosto de coisa rápida e caótica igual na Rússia, mas também, às vezes, o ritmo devagar demais me irrita um pouquinho. Então, para mim, algo no meio seria perfeito. Então, eu acho que nem a Rússia nem o Brasil ganharia meu ponto nesse sentido. Acho que a gente precisa encontrar uma coisa no meio e conseguir viver no equilíbrio entre trabalho bom e descanso bom também, né? As duas coisas têm que ser de uma qualidade boa. Próximo ponto que é muito, muito, muito difícil para mim decidir é comida. Gente, como que você consegue escolher a melhor comida, né? É muito difícil. Tem tantos pratos bons na culinária russa quanto na culinária brasileira. Então, assim, é muito complicado. Vocês têm um monte de carne boa, de qualidade, assim. Fazer churrasco aqui no Brasil é uma beleza, porque você só assa carne com um pouquinho de sal grosso e tá maravilhoso, assim, tá bom demais. Na Rússia, infelizmente, a gente não tem qualidade de carne tão boa, então a gente precisa, para fazer churrasco, por exemplo, a gente precisa preparar a carne, né? De repente fazer algum molho para a carne ficar de molho, para ficar mais macia. Em geral a gente faz assim, a gente deixa a carne no molho por algum tempo para ficar mais gostoso, mais macio. Mas a gente tenta de um nosso jeito. Em compensação, a Rússia, por exemplo, tem um monte de sopas, né? Que eu entendo porque no Brasil não tem, porque é um país muito quente, né? Comer sopa quente também não cai muito bem. Mas na Rússia a gente tem muitas sopas gostosas, muitas mesmo, assim. A gente come sopa com bastante frequência, a gente gosta, né? Acho que a sopa mais famosa que os turistas, até turistas sabem que é borscht, essa sopa vermelha, né? Ela é vermelha por causa de beterraba, mas é muito gostosa e ela é cheia de coisa, então você consegue comer como se fosse uma refeição inteira. Não, por mais que as pessoas falam que, nossa, sopa não me segura, não. Sopas na Rússia seguram realmente. As pessoas comem sopas e ficam cheias com essas sopas,
porque a gente tem, né, a gente coloca muita coisa dentro. Em compensação, o Brasil tem tapioca, pão de queijo, açaí, coxinha, né, um monte de coisa de vocês próprios, são bem próprios brasileiros, que infelizmente na Rússia a gente não tem. E certamente toda vez que eu vou para a Rússia eu sinto falta de pão de queijo, de açaí, de tapioca. Eu amo demais e realmente acho que essas coisas a gente poderia importar para a Rússia, né? Poderia ter essa coisa na Rússia. Até tem algumas dessas coisas, mas eu acho que a gente precisava popularizar mesmo, sabe? Para todo mundo ter acesso, para todo mundo experimentar. Mas em contrapartida, a Rússia tem muitos doces gostosos. Eu sei que aqui também tem muitos doces, mas pro meu gosto e pro gosto de russos, né, que a gente sempre conversa sobre as coisas, comparando as coisas, os doces aqui no Brasil são um pouco mais doces do que na Rússia, então isso às vezes enjoa, né? Você não consegue comer muita coisa, você come um pedacinho pequeno de, sei lá, de bolo de brigadeiro e já fica demais. Na Rússia a gente tem muitos bolos diferentes, tem medavik, tem charlotka, tem Napoleon. E, em geral, nos nossos bolos não são tão enjoativos. Eles têm, às vezes, alguma coisa azedinha, né, que dá aquele gosto, dá um pouco azedinho. E isso dá para você a sensação que você quer mais, né? Que tipo, que você comeu um pedaço e tá pronto para comer mais um pedaço, porque não fica tão enjoativo, né? Não fica tal doce, aquele doce que você tem vontade de tomar água, né, na mesma hora. Então, assim, né, cada um tem suas coisas. Também o Brasil tem muitos frutos e legumes, né, daqui mesmo, tropicais, que a gente também não tem, que essas coisas muito exóticas. A gente não tem maracujá, a gente não tem papaya, a gente tem pouca manga na Rússia, manga obviamente importada. A gente não tem também acesso a várias folhas que vocês têm aqui. Vocês têm muito tipo de folha, alface, né? um monte de coisas verdes, né? Um monte de verduras. Mas em compensação, a Rússia também tem muitas frutas que são do clima frio. Como, por exemplo, a gente tem muita cereja, né? Que aqui no Brasil eu sei que cereja é importada e caríssima. A gente tem nossa cereja em grande quantidade. A gente, em geral, tem muitas frutas vermelhas. Além de amora, framboesa, a gente também tem groselha, que tem 3 tipos de groselha. Groselha preta, groselha vermelha e groselha branca. A gente também tem várias frutinhas vermelhas que nem sei como falar em português, porque eu acho que vocês não têm nome popular, talvez nome científico. Aqui, por exemplo, olha nessa imagem quantas frutas vermelhas a gente tem diferentes, quantos tipos a gente tem. E realmente a Rússia, nessa coisa de frutas vermelhas, é bem representada. No verão tem frutas vermelhas à vontade e com um preço bem tranquilo, né? Que dá para aproveitar à vontade, dá para comer à vontade e ainda vai sobrar. Então, se eu fiquei na dúvida para outros pontos, coisa de comida eu não sei avaliar mesmo, gente. Eu amo comida da Rússia, porque a gente tem muita coisa gostosa, né? E obviamente eu nasci e cresci comendo isso. Eu sinto muito saudade da comida da Rússia. E obviamente agora, né, já conheço toda a comida brasileira e amo de coração. Fico com vontade de comer coisas bem brasileiras, bem tradicionais daqui. Eu gosto de feijoada, por exemplo, eu gosto de moqueca, gosto de churrasco de vocês, enfim, tem inúmeras coisas que eu adoro. E realmente, assim, nesse ponto eu não sou nem capaz para falar quem é melhor, porque para mim, dentro do meu coração tem metade do meu coração é comida brasileira, metade do meu coração é comida russa. Não tenho como opinar. Então vamos para o próximo ponto, que são as pessoas. Muita gente acha que na Rússia as pessoas são mais fechadas, mais grossas, menos amigáveis, né? Mais assim, na delas. Mas, gente, vamos falar sinceramente. Comparando com os brasileiros, com tanto ânimo, com tanta alegria, com tantas emoções que vocês têm, com tanto, assim, empolgação de todas as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Gente, comparando com os brasileiros, é muito difícil você achar algum povo nesse mundo que é mais extrovertido, que é mais alegre, que é mais animado. Gente, desconheço.
Sério, desconhece. Se vocês conhecem algum povo que é mais animado que brasileiro, coloquem aqui nos comentários que eu quero saber, porque eu desconheço. Então, comparando com os brasileiros, qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer nacionalidade nesse mundo vai ser menos divertida, menos animada e menos emotiva. Sério, essa é a minha opinião. Mas já que a gente está comparando aqui, obviamente os russos são mais fechados, né, menos expressivos, porém, isso é só quando você não conhece a pessoa. Gente, juro, quando você faz amizade com o russo, assim, tudo muda. A amizade ultrapassa todos os limites que você consegue imaginar. As pessoas, quando chamam amigos para sua casa, gente, as pessoas colocam a mesa gigante, cozinham um monte de comida, porque eles querem que a pessoa se sente bem. A hospitalidade de um russo, né, com amigos, com família, é absurdo. Até hoje a gente tem tradição de comemorar aniversários em casa, por exemplo. Muita gente ainda comemora aniversários em casa, por mais que, né, algumas pessoas já vão para os restaurantes, né, ainda muita gente comemora em casa. E vocês não têm ideia, né? A minha família sempre cozinhou em casa para comemorar qualquer tipo de aniversário. Vocês não têm ideia. Por exemplo, vai vir 11, 12 pessoas da família. 3 dias seguidos a gente cozinha para essas pessoas, né? Para não faltar comida. A gente cozinha salada, a gente cozinha prato principal, a gente cozinha sobremesa, a gente cozinha tudo para não faltar nada para essas 12 pessoas, né? Um mês antes já compram bebidas alcoólicas e não alcoólicas para não faltar nada. Então, assim, as pessoas se preparem muito para a família, para amigos, para as pessoas queridos. A gente dá até a alma, a gente dá tudo. Agora, realmente, com as pessoas desconhecidas, somos mais fechados, temos mais distância social, mas só conheça um russo que você vai ver que o russo é tão brincalhão e tão animado quanto o brasileiro entre os amigos e com sua família. Próximo ponto é custo de vida. Bom, muita gente saindo do Brasil, viajando para os outros países, acham outros países caríssimos, né? Meu Deus, Europa, os Estados Unidos, o preço é absurdo, ainda mais com cotação de hoje. Tem uma notícia muito boa para vocês. Custo de vida no Brasil e na Rússia são muito parecidos. Então, se você sabe, preços no Rio de Janeiro e São Paulo vai ser quase mesmos preços em Moscou e São Petersburgo. Alguma coisa pode ser um pouco mais cara, alguma coisa pode ser um pouco mais barata. Por exemplo, o preço do metrô. Metrô em Moscou é gigante, porém é bem mais barato que aqui no Brasil, que aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde tem 2 linhas de metrô. Em compensação, algumas coisas podem ser um pouquinho mais caras, mas enfim, tudo vai depender do que você costuma comer, do que você costuma comprar, do que você costuma priorizar na sua vida, mas em geral, na média, a Rússia e o Brasil têm preços praticamente iguais. Então, você viajando para a Rússia, ou os russos viajando para cá, para o Brasil, quase não vai sentir diferença. Então, nesse ponto de custo de vida, realmente estamos no mesmo patamar, não tem nem como falar, não tem nem como, opinião pessoal, opinião objetiva, subjetiva, não, opinião mesma, assim, opinião objetiva, estaticamente, a gente praticamente está no mesmo patamar. Algo pode ser um pouco mais caro, algo pode ser um pouco mais barato, mas em geral você não vai sentir uma grande diferença em um país ou em outro país. Mais um ponto que precisamos falar é política. Bom, não é segredo para ninguém que a gente tem um presidente que já está mais de 20 anos no poder. Enquanto isso, no Brasil já trocaram vários presidentes. Isso é uma coisa diferente, obviamente, mas acho que uma coisa mais diferente ainda é a participação do povo na política. Aqui o que eu vejo no Brasil, não sei se isso sempre foi assim ou se isso foi nos últimos anos, mas aqui as pessoas discutem política o tempo todo. Não importa onde começa a conversa, ela sempre termina em política. Sempre vai ter pessoas falando sobre vários pontos de vista, sempre vai ter pessoas discutindo notícias atuais na política, sempre vai ter pessoas uma pessoa tentando convencer outra e vice-versa. Na Rússia você jamais vai encontrar algo assim. Raramente as pessoas conversam sobre política, quase nunca. Eu acredito que isso é herança da União Soviética, porque na União Soviética, quando você conversava demais sobre política, principalmente se você criticava alguém da política, você podia ter alguma consequência não agradável. Então, até hoje em dia, a gente tem essa coisa presente, a gente não discute política quase nunca, não é porque a gente não quer, mas é porque a gente
Não sei, é uma tradição de não discutir, uma tradição de não falar. Eu não sei quem votou em quem, dos meus amigos e família, eu não sei a visão deles política, eu não sei se eles apoiam Putin ou odeiam Putin, eu não sei de nada, porque a gente não conversa sobre isso. Não é um tabu, se eu quiser conversar, eu acho que as pessoas vão conversar, não vão responder as perguntas, porém as pessoas nunca pensam sobre isso, as pessoas nunca conversam sobre isso. Então, assim, é difícil comparar dois países, né? Porque a gente tem dois extremos. Vocês conversam sobre política o tempo todo, a gente não conversa sobre política quase nunca. Então, de novo, vou deixar a decisão para vocês o que é melhor. Eu acho que é algo melhor no meio, né? Conversar, mas também não entrar em exagero. De novo, estamos nos dois extremos, eu acho. Então, é muito difícil comparar, não sei opinar. Deixo essa decisão com vocês. E para finalizar, vamos falar sobre mais um ponto muito importante, que é futebol, gente. Futebol é coisa que aquece o coração de qualquer brasileiro, não é, gente? Futebol é, não sei, segunda palavra importante depois da mãe. O que eu sinto, né, aqui no Brasil. Vocês são, assim, um espetáculo de futebol. Vocês adoram, vocês falam, assistem, né? Aqui passa futebol o tempo todo, aqui tem campeonatos o tempo todo. Não posso dizer que na Rússia as pessoas não gostam de futebol, mas em geral quem gosta de futebol são homens. As mulheres quase não se interessam. Tem alguma outra que se interessa. Na época da Copa do Mundo até dá para assistir. Agora, seguir todos os jogos, acompanhar tudo, ter um clube de coração, para mulher é muito difícil, assim, é bem raro encontrar uma coisa assim. Enquanto isso, aqui no Brasil, já fui pro estádio, já vi muitas mulheres torcendo e muitas mulheres que estão sem homens, tipo, foram 3 amigas pro futebol, assistir futebol, todos de camisa, todos com bandeira, gritando lá. Na Rússia isso é muito raro você vai ver algo assim. E também aqui no Brasil, gente, que torcida que vocês têm. Assim, eu já fui pro Maracanã aqui no Rio, meu Deus do céu, vocês fazem um show. Vocês levam instrumentos musicais, aquelas bandeiras gigantes que cobrem metade do estádio, vocês vão todos de camisa. Gente, assim, vocês dão camisa, né? Tipo, primeira roupinha do bebê, normalmente com um negócio do futebol, com o time favorito seu, do pai, da mãe, sei lá. Gente, isso realmente a gente não tem na Rússia. Por mais que os homens gostem de futebol, por mais que eles também, né, se empolgam, vão para os jogos, mas assim, desse jeito, jamais. Mas eu acho que esse jeito realmente é muito animado, muito legal, né? Se a pessoa não gasta todo o seu dinheiro curtindo futebol, se ela só lá curte, vibra, gosta, né? Grita, canta, chora, né? Se alegra. Eu acredito que isso é uma coisa bem legal, porque dá mais emoções, né? A vida fica menos monótona. Infelizmente, na Rússia, a gente não tem tanto disso, então acho que no futebol, o Brasil ganha em todos os pontos, tanto na qualidade de futebol que vocês têm, quanto na qualidade de torcida, na quantidade, na força de torcida. Acho que vocês são imbatíveis e com certeza isso é um ponto que vai para o Brasil. Bom, então é isso, gente. Tinha vários pontos que eu mencionei aqui. Alguns pontos eu não sou capaz de opinar, então deixei com vocês. Eu acho que Brasil e Rússia tá bem próximo nessa disputa. Mas coloquem para mim nos comentários o que vocês acham sobre vários desses pontos. Quem ganha para vocês, porque para mim vários pontos ficaram impossíveis de decidir, porque são dois países bem diferentes, em vários pontos. Mas conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários. Vamos conversar e vamos discutir essas questões para ver o que vocês acham sobre essa disputa e quem ganha em cada ponto. E se você gostou desse vídeo, você já sabe que semana que vem eu estarei aqui com mais um vídeo curioso e interessante para vocês conhecerem cada vez mais a cultura e a língua russa. Então, vejo vocês aqui comigo semana que vem. Пока-пока!